Eu estava numa consulta médica e, por acaso, o médico, surpreendentemente, porque ser político é também se submeter a isso, você deixa de ser tão somente um paciente, você passa a ser permanentemente um interlocutor político, sobretudo nesse clima de polarização política que estamos vivendo. Surpreendentemente, ele disse para mim que a esquerda estava sequestrando as mentes dos alunos via escola. E eu perguntei para ele se ele sabia qual era o índice de leitura médio do brasileiro, se ele sabia qual era o índice de evasão escolar nas escolas públicas do estado, se ele sabia quais eram as quantidades de bibliotecas que as escolas tinham, estavam instaladas em pleno funcionamento nesse país, para ele dizer que havia um sequestro de mentes por parte dos professores dentro das escolas. A essa estupidez eu só pude responder para ele que se tem algo que sequestra as mentes dos brasileiros é a economia de mercado e seu elixir, que é a publicidade, que convidam as pessoas para uma festa pobre da qual elas não podem participar através do consumo. A nova hegemonia política que emergiu após o golpe de 2016 não tem qualquer compromisso com a cultura. Vê a cultura como um mero penduricalho para adornar o bem-estar das elites desse país, e não como uma chave estratégica de desenvolvimento sustentável do país. Esse novo governo extinguiu o Ministério da Cultura, transformou numa secretaria, e o Ministério só retornou graças à mobilização dos atores da cultura, dos produtores e trabalhadores da cultura, ou que a gente chama de artistas, no país inteiro. Por isso o Ministério retornou. Não foi por mera vontade desse governo. A nova hegemonia política desse país acha que a Lei Rouanet sustenta vagabundos. E eu não estou falando de algo que foi dito em pleno debate acerca do impeachment da presidenta Dilma. Eu estou repetindo palavras que foram ditas ontem no plenário da Câmara, em que Glória Pires, Sônia Braga, Letícia Sabatella, Wagner Moura, que foram citados nominalmente, e todos que estão participando de uma campanha de pressão para que essa casa admita a possibilidade do presidente Michel Temer ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal por causa de provas contundentes de que ele está envolvido em corrupção, foram xingados de vagabundos no plenário da Câmara e acusados de mamarem nas tetas da Lei Rouanet. Ou seja, há nessa casa pessoas que sequer compreendem o mecanismo da Lei Rouanet e não sabem sequer quem são contemplados, de fato, pela Lei Rouanet e pelos incentivos que ela favorece. Nós vivemos numa casa em que boa parte dos deputados nunca chegaram perto de um livro. Deputados que defendem a cura gay, que acham que a homossexualidade é uma doença, que tem um discurso anticientífico. Nós estamos num governo em que as mulheres foram colocadas em segundo escalão, se não em terceiro. Um governo feito por homens brancos, por homens ricos, e por homens, em sua maioria, de idade. Todo esse desmonte da cultura, esse descaso com a cultura, que fica evidente da maneira como o ministro vem aqui e se retira e depois um outro secretário também se retira, tudo bem que ele tem um compromisso, mostra que, de fato, a cultura não é estratégica para esse governo, que não há políticas de cultura, não há política de Estado. E a pouca política de Estado que se desenhou nos últimos governos foi desmontada. Como essa casa é uma casa legislativa, embora nossa democracia não esteja funcionando plenamente, essa aparente democracia ainda permite algum diálogo dessa casa com a sociedade civil organizada. E os próprios servidores concursados do Ministério da Cultura enviaram para essa casa, quando souberam dessa audiência, algumas questões que eu vou ler aqui. Os servidores afirmam que o Ministério não recobrou plenamente as suas faculdades. Ou seja, nós temos um Ministério que não é um ministério. Durante a gestão Calheiro, dizem os servidores, o MINC passou por uma reestruturação em que setores foram reduzidos, servidores foram exonerados e muitos cargos extintos. A estrutura mal tinha sido colocada quando Calheiro pediu exoneração. Como resultado, apesar da nova estrutura, o órgão tem operado sem qualquer regimento interno, o que confronta o princípio da legalidade, segundo os servidores, que enviaram para a gente essas notas. Há secretarias com cargos vagos desde outubro de 2016 e perseguição de servidores de carreira cujas visões diferem do atual governo. Ou seja, servidores concursados que têm uma visão diferente desse governo e dessa nova hegemonia política estão sendo perseguidos dentro do Ministério da Cultura. Os servidores repudiam a nomeação de ministros que sejam investigados por corrupção, como o caso de Roberto Freire, que está na lista da Lava Jato por ter recebido R$200 mil de Caixa 2 da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2010. Aliás, além de não ter nenhuma afinidade com a área, não é mais ministro. E o que mostra a falta de afinidade com a área foi a maneira com que ele tratou um dos grandes nomes da nossa cultura, que é o escritor Raduan Assar, durante a entrega do prêmio. Eu tenho memória. E eu espero que esse país tenha memória também. Também pedem nomes que entendam da área, pessoas que entendam da área da cultura, entendam a cultura como modo integral de vida,
Compreendam que a cultura não é penduricalho, cultura não é tão somente artes e espetáculos, e não é somente artes e espetáculos voltados para as elites que habitam as zonas nobres e bem assistidas da cidade. A cultura é produzida também nos quilombos, a cultura é produzida nos povos indígenas, a cultura é produzida nas favelas, nos bolsões de pobreza. Não há vazio de cultura nesses lugares. Essa visão de que esses espaços são espaços vazios de cultura é uma visão elitista, preconceituosa com o consumo e com a produção cultural dos pobres. Por isso, os servidores repudiam essas nomeações de ministros investigados, pedem nomes que entendam da área e, por isso, solicitam um processo republicano na escolha do ministro. Esse processo não houve. Propondo que o Conselho Nacional de Política Cultural, o CNPC, elabore uma lista tríplice para a indicação do titular da pasta, ouvidas as associações e as entidades que representam o segmento da cultura também. Os servidores denunciam o loteamento político do MINC durante as últimas gestões, sobretudo a de Roberto Freire. Acusam a manutenção da influência do ex-governador Sérgio Cabral, preso em decorrência das investigações da Lava Jato. Cabral conseguiu manter a indicação de sua mãe para a chefia do Museu da República e ainda conseguiu emplacar o nome de sua irmã, Cláudia Cabral, para o cargo de diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional do MINC. Cláudia foi nomeada após a ascensão de Temer, em meados de 2016. O referido departamento tem importância estratégica, pois reúne áreas relevantes de planejamento de políticas culturais, tais como o Plano Nacional de Cultura, o PNC, Conselho Nacional de Políticas Culturais, o CNPC, e o Sistema Nacional de Cultura, o SNC. Essas são as considerações enviadas para essa audiência pública pelos servidores. Uma pena que o ministro não está aqui. Nós enviamos um requerimento de informação ao Ministério da Cultura acerca do repasse dos 3% do que é arrecadado na loteria para o Fundo Nacional de Cultura. Até agora não obtivemos resposta do requerimento. Eles sabem que requerimento de informação enviado pela Câmara tem que ser respondido, porque senão eles são acusados de crime de responsabilidade. Eles têm que responder e nós aguardamos e esperamos essa resposta. Há muito tempo estamos lutando para que isso seja uma república de fato, que tenhamos políticas de Estado e não governos, que, ao sabor das suas trocas, vão derrubando o que foi construído antes. Lamentavelmente, estamos nessa batalha, e essa batalha envolve a todos e todas nós. E não podemos travar essa batalha de uma maneira descontextualizada. Salvar os teatros do Rio de Janeiro tem que estar em consonância com a luta pela defesa da democracia, do republicanismo, pela limpeza do sistema político e pela baixa influência do poder econômico sobre o sistema político. Essas são as minhas considerações.